Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos à nossa primeira aula, olha só. Módulo 1, funções, definição geral, tá legal? Vai ser uma sequência de questões, onde a gente vai resolver algumas questões de funções. Vai da questão 1 até a questão 40, então tem bastante coisa aí pra gente resolver, tá legal? Então olha só, a primeira questão ele fala assim, ó. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Toda relação é uma função? Não, isso daqui é falso. Tá legal? Nem toda relação é uma função. Agora, toda função é uma relação. Beleza? Então, o primeiro item é falso. Segundo, ele fala assim, ó. Toda função é uma relação? Sim, isso daqui é verdadeiro. Toda função é uma relação. Se uma relação R de A em B é uma função, então o domínio de R é A. Sim, isso está correto, olha só. Como ele fala que é uma relação R de A em B, então A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada, tá legal? Então todo elemento do conjunto de partida ele vai ser o domínio dessa relação, beleza? Então o item 3 é verdadeiro. Então a resposta correta aqui é a letra D, onde ele fala que a primeira é falsa e a segunda e a terceira são verdadeiras, beleza? Vamos lá, questão 2. Bom, olha só. Na questão 2 ele fala assim, ó. Seja a função f o domínio pertencente aos reais, dada por f de x, que é igual a 2x mais 1, de domínio, ó, d, que é igual. Aí tem os elementos menos 2, menos 1, menos meio e 1. Determine o conjunto imagem de f. Bom, então olha só. Para determinar o conjunto imagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar nessa lei de formação e eu vou substituir o x por menos 2, vou substituir o x por menos 1, substituir o x por menos meio, substituir o x por 1. Fazendo isso, a gente consegue achar a imagem de menos 2, a imagem do menos 1, a imagem do menos meio e a imagem do 1. Tá legal? Tranquilo? E com isso a gente consegue determinar o conjunto imagem, tá? Então aqui, ó, primeira ideia. Pegando a lei de formação, eu vou substituir o x por menos 2. Então aqui, ó, f de x, então fica f de menos 2, que é igual a 2 vezes x mais 1, então fica 2 vezes menos 2 mais 1, tá legal? E resolvendo, isso vai ficar 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. Aí menos 4 mais 1, beleza? Menos 4 mais 1, isso vai dar menos 3. Então quando o x for menos 2, o y é menos 3. Então a imagem de menos 2 é menos 3, beleza? Agora aqui, ó, segunda ideia. Volto na lei de formação, f de x, que é igual a 2 vezes x mais 1, e o x eu vou substituir por menos 1, por esse valor aqui, ó. Então, substituir por menos 1. Então, vamos lá, olha só, vai ficar f de menos 1, que é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, quando o x for menos 1, o y também é menos 1, beleza? Terceira ideia. Volto na lei de formação e substituo x por menos meio. Então fica f de menos meio, que é igual a 2 vezes menos meio mais 1. Aqui vai ficar, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então fica menos 1 mais 1, isso vai dar 0. Então quando o x for menos meio, o y é 0. Então 0 é a imagem de menos meio, beleza? Quarta ideia. Volto na lei de formação e vou substituir o x por 1. Então fica f de 1, que é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais 1 dá 3. Então quando o x for 1, o y é 3. Então 3 é a imagem de 1. Então o conjunto em imagem, ele tem os seguintes elementos. Ele tem o elemento menos 3, menos 1, 0 e 3. Então a alternativa correta é a letra B. Aqui, ó. Conjunto imagem tem os elementos menos 3, menos 1, 0 e 3. Beleza? Tranquilo? Questão 3. Bom, olha só. Na questão 3, ele fala assim, ó. Se f de x é igual a 2 vezes x ao cubo, então os valores de f de 0, f de menos 1, f de 2 e f de menos 2 e f de menos meio são respectivamente. Bom, vamos lá. Então, olha só. A gente volta na lei de formação
f de x, que é igual a 2 vezes x elevado ao cubo. E nessa lei de formação eu vou substituir x por zero. Então fica f de zero, que é igual a 2 vezes 0 elevado ao cubo. 0 elevado ao cubo vai dar zero. Então fica 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá zero. Então quando x for zero, o y é zero. Tá legal? Então o f de zero vale zero. Aqui, ó, segunda ideia. Eu vou agora voltar na lei de formação e o x eu vou substituir por menos 1. Então fica f de x, que é igual a 2 vezes x ao cubo. Então fica f de menos 1, que é igual a 2 vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Então fica 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então f de menos 1 vale menos 2. Beleza? Agora aqui, ó, terceira ideia. Volto na lei de formação. F de x, que é igual a 2 vezes x ao cubo. Aí o x eu vou substituir agora por 2, ó, por esse valor, por 2. Então f de 2, que é igual a 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo vai dar 8. Então 2 vezes 8 dá 16. Então f de 2 é igual a 16. Quarta ideia. Volto na lei de formação e agora eu vou substituir o x por menos 2. Então fica f de menos 2, que é igual a 2 vezes menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Então 2 vezes menos 8 dá menos 16. Então f de menos 2 é igual a menos 16. Beleza? Quinta ideia. Eu volto na lei de formação e vou substituir o x por meio. Então fica f de meio, que é igual a 2 vezes meio elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo, isso vai dar 1/8. Então fica 2 vezes 1/8. Dá para simplificar por 2 aqui, ó. 2 dividido para 2 dá 1 e 8 dividido para 2 dá 4. Então f de meio é igual a 1/4. Beleza? Tranquilo? Então a alternativa correta aqui é a letra C. Beleza? 0, menos 2, 16, menos 16 e 1/4. Aqui, ó. 0, menos 2, 16, menos 16 e 1/4. Beleza? Tranquilo? Quarta questão. Bom, então olha só. Na quarta questão ele fala assim, ó. Considere as funções de reais em reais definida por f de x, que é igual a x menos 2, e g de x, que é igual a 3x mais 2. Calcule f de meio menos f de menos meio. Encontra-se o valor. Então, olha só, aqui, ó. F de x, ele é igual a x menos 2. Aí, menos g de x. O g de x é 3x mais 2. Não esquece de colocar o parêntese, porque esse sinal de menos aqui, ó, vai trocar o sinal dos termos, tá legal? Então, no f de x, ele quer que substitua o x por meio. Então, nessa lei de formação, eu vou pegar esse x e vou substituir por meio. Agora, no g de x, ele quer pegar o x e substituir por menos meio. Beleza? É o que ele fala aqui, ó. Então, nessa lei de formação, eu vou pegar esse x e vou substituir por menos meio. E vou resolver. Então, aqui vai ficar, olha só. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, fica menos 3 sobre 2. Tá legal? Aí, menos, ó. Menos. Agora aqui, ó. 3 vezes menos 1 sobre 2. Então, isso vai dar menos 3 sobre 2. Aí, mais 2, mais 2. Aí, aqui, menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Aí, menos. Resolvendo aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 adicionado com menos 3 dá 1. Então, fica meio. Então, fica menos 3 sobre 2 menos meio. Beleza? Tranquilo? Então, menos 3 sobre 2 adicionado a menos meio, isso dá menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Resposta correta, letra B. Tá legal? Agora a questão 5. Bom, olha só. Na questão 5 ele fala assim, ó. Qual dos gráficos não representa uma função? Bom, então olha só. Na letra A, repare que esse gráfico aqui, ó, é gráfico de função. Por quê? Se eu traçar as retas perpendiculares, repare que essas retas só interceptam apenas em um ponto o gráfico. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que cada elemento do conjunto de partida, ele possui um elemento do conjunto de chegada. Ele está se relacionando apenas com um elemento do conjunto de chegada. Tá legal? Então, isso é função. A mesma coisa aqui, ó. Isso daqui também é gráfico de função. Por quê? Eu traçando as retas aqui, ó, na vertical, repara que cada reta dessa intercepta, né, apenas em um ponto o gráfico. Beleza? Agora aqui, ó. Na letra B,
Então, olha só, também é gráfico de função. A gente traçando as retas aqui na vertical vai interceptar em apenas um ponto o gráfico, né? Beleza? Aqui na letra C também é gráfico de função, porque eu traçando as retas aqui na vertical também vai interceptar em apenas um ponto o gráfico. Agora, na letra E, repara que não é função, porque olha só, eu traçando a reta na vertical, essa reta aqui vertical, ela vai interceptar em 2 pontos o gráfico, 2 pontos distintos, tá legal? O que isso quer dizer? Que o elemento do conjunto de partida, ele vai estar se relacionando com 2 elementos do conjunto de chegada, ele vai ter 2 imagens. Exemplo aqui, ó, por exemplo aqui, ó, x1, ele tem imagem y1 e o x1 tem imagem y2. Então é como se esse elemento aqui do conjunto de partida estivesse se relacionando com 2 elementos distintos do conjunto de chegada. Então isso daqui não é característica de função. É uma relação, mas não é a função. Tá legal? Então isso daqui não é gráfico de função. Beleza? Tranquilo? Questão 6. Bom, olha só. Na questão 6, ele fala assim, ó. Vem comigo. Qual dos seguintes gráficos define uma função? Olha só. Letra A não é função. O gráfico é isso aqui, ó. Beleza? Por quê? Por que não é função? Quando eu traço uma reta aqui na perpendicular, repara que esse gráfico aqui, ó, ele está sendo relacionado em 2 pontos diferentes. Tá legal? Então, deixa de ser função. É uma relação, mas não é uma função. Letra B, a mesma coisa aqui, ó. Não é função, porque esse gráfico aqui, ó, quando eu traço a reta na vertical, então esse gráfico, essa reta aqui na vertical intercepta em 2 pontos diferentes o gráfico. Então por isso que não é função, tá legal? Agora na letra C é a função. Por que é a função? Quando eu traço as retas na vertical, repare que essas retas aqui na vertical interceptam em apenas um ponto o gráfico, tá legal? Então isso é característica de gráfico de função, tá legal? Bom, letra D não é, porque vai interceptar em 2 pontos. E letra E também não é, porque vai interceptar em 2 pontos. Tá legal? Então a resposta correta aqui é a letra C. Beleza? Tranquilo? Questão 7. Bom, olha só. Na questão 7 ele fala assim, ó. Das relações abaixo, assinale a que é a função. Bom, ele está me dando essa relação aqui, ó. Esses pares ordenados, ó. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. A gente já sabe que o primeiro pertence a x e o segundo pertence a y. Então, em caso de função, os primeiros elementos vão ser pertencentes ao domínio e os segundos elementos vão ser pertencentes à imagem, tá legal? Então, os elementos do conjunto de partida aqui, ó, nesse caso aqui da letra A, é apenas o elemento 1, tá legal? E os elementos do conjunto de chegada é o 2, é o 3, é o 4, beleza? Aí, o que isso quer dizer? Que o 1 está se relacionando com o 2, está se relacionando com o 3, está se relacionando com o 4. Então, isso daqui não é a função, tá legal? Porque esse elemento do conjunto de partida só pode se relacionar com um único elemento do conjunto de chegada. E ele não está se relacionando apenas com 1, né? Está se relacionando com 3, tá legal? Então, por isso que não é função. Na letra B, aqui a gente tem, olha só, 0, 0, 1, 3 e 2, 6. Então, esse elemento aqui, ó, 0, 1 e 2, são os elementos do conjunto de partida. O 0, o 3 e o 6 são os elementos do conjunto de chegada. Então, no par ordenado aqui, 0, 0, ó, 0, 0. 1, 3, ó, 1, 3. E 2, 6, ó, 2, 6. Então, a imagem de 0 é 0, a imagem de 1 é 3 e a imagem de 2 é 6. Repare que isso daqui é a função. Por que é a função? Porque todos os elementos do conjunto de partida estão se relacionando apenas com um único elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é a função. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Beleza? De boa? Vamos para a questão 8. Então, olha só. Na questão 8, ele fala assim, ó. Sabendo que f é uma função de reais em reais definida por f de x, que é igual a 3x menos 4 sobre 2, pode-se afirmar que o elemento do domínio de f,
que tem como imagem o número 7 quartos, é. Bom, então olha só, qual a ideia? Minha primeira ideia foi o seguinte, como ele fala que a imagem é igual a 7 quartos, então nessa lei de formação aqui, ó, a imagem é o y, é o f de x. Então na lei de formação eu vou pegar o y e vou substituir por 7 quartos. Beleza? Tranquilo? Então isso vai ficar assim, ó. 3x menos 4 sobre 2, que é igual ao f de x. E esse f de x eu estou substituindo por 7 quartos. Beleza? Repara que dá para simplificar os denominadores, né? Ó, múltiplo de 2 e múltiplo de 2. Então dá para dividir por 2. 2 dividido para 2 dá 1 e 4 dividido para 2 dá 2. Agora eu multiplico cruzado. Esse 2 vai multiplicar esse numerador e esse 1 vai multiplicar esse numerador. Então vai ficar 2 vezes 3x menos 4, que é igual a 7. Aplico a distributiva termo a termo. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 4, menos 8. Isso é igual a 7. Agora eu vou pegar esse 8 aqui, que está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Então tá aqui, olha só, passando ele para o outro lado. Então fica 6x, que é igual a 7 mais 8. 7 mais 8 vai dar 15. Então 6x é igual a 15. 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então x é igual a 15 sobre 6. Repara que ambos são múltiplos de 3. Então dá para simplificar essa fração por 3. Então numerador eu divido por 3 e denominador eu divido por 3. Então 15 dividido para 3 dá 5. 6 dividido para 3 dá 2. Então x tem que ser igual a 5 meios para ter a imagem 7 quartos. Beleza? Então a resposta correta aqui é a letra C. De boa? Questão 9. Bom, olha só. Na questão 9 ele fala assim, ó. Uma função é tal que f de 1 é igual a 4 e f de n mais 1, que é igual a 2 vezes f de n menos 1, calcule f de 3. Bom, ele fala que f de 1 é igual a 4, ele está dando essa lei de formação aqui, ó, e ele quer saber o f de 3, tá legal? Então a minha ideia foi o seguinte, eu pensei assim, ó, a primeira ideia. Na lei de formação, substitui n por 1. Então, nessa lei de formação aqui, eu vou pegar n e vou substituir por 1, tá legal? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está dando o f de 1. Ele fala que f de 1 é igual a 4. Então, isso vai ficar, ó, n mais 1. Então, fica 1 mais 1, que é igual a 2 vezes f de n. Então, 2 vezes f de 1. Aí, menos 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, fica f de 2, que é igual a 2 vezes f de 1. Esse f de 1 eu vou substituir por 4. Então, fica 2 vezes 4, aí menos 1. Beleza? Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, fica 8 menos 1, que dá 7. Então, o f de 2 vale 7. Beleza? Tranquilo? Agora, ele quer saber o f de 3. Então, volto na lei de formação e vou substituir o n por 2. Porque aqui 2 mais 1 vai dar 3, né? E eu tenho o f de 2. Beleza? Então, n mais 1. Então, fica 2 mais 1, que é igual a 2 vezes f de n. Então, fica 2 vezes f de 2, menos 1. f de 2 a gente substitui por 7. Beleza? Então, f de 3 é igual a 2 vezes 7 menos 1. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 1 dá 13. Então, f de 3 é igual a 13. De boa? Tranquilo? Então, a resposta correta é a letra A. Próxima questão, questão 10. Ele fala assim, ó. Uma função é tal que, para todo x pertencente aos reais, f de 2x é igual a 2 mais f de x. Se f de 2 é igual a 3, então f de 8 é igual a... Bom, olha só. Minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Substituir x por 2. Beleza? Porque aqui vai dar f de 2. E f de 2, ele fala que vale 3. Então, por isso que nessa lei de formação, eu vou substituir x por 2. Tá legal? Então, voltando aqui na lei de formação, a gente tem f de 2x, que é igual a 2 mais f de x. Então, fica f de 2 vezes 2, substituindo x por 2, é igual a 2 mais f de x. Então, f de 2. Aí, o f de 2 a gente já sabe que vale 3. Então, esse f de 2 eu vou substituir por 3. Então, 2 vezes 2 dá 4, f de 4, que é igual a 2 mais 3, que vai dar 5. Beleza? Então, f de 4 vale 5. Aí, depois, eu volto na lei de formação e vou substituir x por 4, porque eu achei o f de 4. Então, voltando na lei de formação, f de 2x, que é igual a 2 mais f de x. Então, antes tem x, eu vou substituir por 4. Então, fica f de 2 vezes 4, que é igual a 2 mais f de 4. f de 4 vale
5. E 2 vezes 4 vale 8. Então fica f de 8 que é igual a 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7. Então f de 8 vale 7. Resposta correta é a letra A. Beleza? Questão 11. Questão 11 ele fala assim, ó. Seja a função P definida de reais em reais e P de 2x é igual a x mais 4. Então, P de 2 mais P de 4 menos P de 3 é. Bom, então olha só. Primeira ideia. Fazer x igual a 1. Por que eu vou fazer x igual a 1? Porque aqui ele está dando P de 2x. Quando eu pegar esse x aqui e substituir por 1, vai ficar 2 vezes 1 que vai dar 2. Então eu vou achar o P de 2, tá legal? Então voltando na lei de formação, onde tem x a gente substitui por 1. Então fica P de 2x, P de 2 vezes 1, que é igual a x mais 6. Então 1 mais 6. 2 vezes 1 dá 2. E 1 mais 6 dá 7. Então P de 2 vale 7. Segunda ideia, fazer x igual a 2, porque ele quer o P de 4. Então, quando eu fizer aqui, ó, 2 vezes 2, isso vai dar 4. Então, eu vou substituir x por 2. Beleza? Tranquilo? Então, isso vai ficar assim, ó. P de 2x que é igual a x mais 6. Então, P de 2 vezes 2, substituindo x por 2, né? É igual a x mais 6, ó. Então, 2 mais 6. 2 vezes 2 dá 4, então fica P de 4 que é igual a 8. Porque 2 mais 6 vai dar 8. Beleza? Terceira ideia, fazer x igual a 3 meios, porque ele quer o P de 3. Então, quando eu pegar esse x aqui e substituir por 3 meios, então vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 6 dividido para 2 dá 3. Aí eu consigo achar o P de 3, beleza? Então, antes tem x, eu vou substituir por 3 meios. Então, P de 2x, então P de 2 vezes 3 sobre 2, que é igual a x mais 6. Então, fica 3 meios mais 6. Então aqui eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, ficando apenas o 3. De boa? Tranquilo? Então fica P de 3, que é igual a 15 sobre 2, né? Por quê? 2 vezes 6 dá 12, 12 mais 3 dá 15. Então fica 15 sobre 2. Tá legal? Tranquilo? Agora substituir. Vamos lá. Então P de 2 mais P de 4 menos P de 3. P de 2 vale 7. P de 4 vale mais 8. E P de 3 vale 15 sobre 2, né? Então fica menos 15 sobre 2. 7 mais 8 dá 15, beleza? Então fica 15 menos 15 sobre 2. Raciocina comigo aqui agora, ó. 2 vezes 15 dá 30, então 30 menos 15 dá 15, então fica 15 sobre 2, beleza? Então a resposta correta aqui é a letra A, tá legal? Agora vamos lá, questão 12. Bom, olha só, na questão 12 ele fala assim, ó. Se x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2. Então, f de 3 é igual a... Vamos lá, primeira ideia, olha só. Eu quero que isso daqui, ó, vire 3. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando, igualando, né? X mais 1 igual a 3. Eu quero descobrir qual o valor que eu vou colocar para x para que o x mais 1 vire 3. Tá legal? Então, por isso que a gente iguala para poder achar esse valor para x. Então, x mais 1, que é igual a 3. 1 está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Então, x é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Então, x é igual a 2. O que a gente pode raciocinar em cima disso? Nessa lei de formação, quando eu substituir x por 2, isso daqui vai virar 3. Aí a gente consegue achar o f de 3. Tá legal? Então, vamos lá, olha só. F de x mais 1, que é igual a x ao quadrado mais 2. Então, fica f de 2 mais 1, né, substituindo x por 2, que é igual a 2 ao quadrado mais 2. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Então, fica f de 3, que é igual. 2 ao quadrado dá 4. Então, fica 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6. Então, f de 3 é igual a 6. Alternativa correta é a letra C. Tá legal? Tranquilo? Próxima questão. Questão 13, olha só. Na questão 13, ele fala assim, ó. Dada f, né, de naturais e naturais, tá o quê? Ó, f vai ser x mais 5 se x é par, ou f é igual a 2x se x é ímpar, tá legal? Aí ele tá te dando essa expressão aqui, ó, f de 1 mais f de 4 sobre f de 3. Repara que o x aqui, ó, é ímpar. Então, se o x é ímpar, a gente vai usar essa lei de formação. Repara aqui que o x é par. Então, se o x é par, a gente usa essa lei de formação.
Aqui o x é ímpar, então a gente vai usar essa lei de formação, tá legal? Então primeiro eu vou achar o f de 1, vou achar o f de 4 e vou achar o f de 3. Então olha só, f de x que é igual a 2x, então substituindo x por 1, né? Então fica f de 1 que é igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, então f de 1 vale 2. Agora, f de x que é igual a x mais 5. Então, substituindo x por 4. Então, f de 4 que é igual a 4 mais 5. 4 mais 5 dá 9. Então, f de 4 é igual a 9. Aqui, ó, f de x que é igual a 2x. Substituindo x por 3. Então, fica f de 3 que é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, f de 3 vale 6. Agora, a gente vai substituir. Então, olha só. Substituindo f de 1 mais f de 4 sobre f de 3. f de 1 vamos substituir por 2, f de 4 substituir por 9 e f de 3 substituir por 6. Tá legal? Bom, como o denominador aqui é 6, repara que esse 2 aqui, ó, ele é equivalente a 12 sobre 6. Então, vou pegar esse 2 e vou substituí-lo por 12 sobre 6. Então, fica 12 sobre 6 mais 9 sobre 6. Repara que agora ficaram soma de frações homogêneas, né, com o mesmo denominador. Então, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, fica 12 mais 9, vai dar 21, fica 21 dividido para 6. Dá para simplificar por 3, né? 21 dividido para 3 dá 7, e 6 dividido para 3 dá 2. Então, a resposta correta é a letra C, 7 meios. Tá legal? Próxima questão. Questão 14. Bom, olha só, na questão 14 ele fala assim, ó. Me acompanha aqui, ó. As funções f e g são dadas por f de x que é igual a 3x mais 2m e g de x que é igual a menos 2x mais 1. Calcule o valor de m sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Tá legal? Então vamos lá, olha só. Minha primeira ideia, achar f de 0. Então vem na lei de formação da função f, que é f de x que é igual a 3x mais 2m. E onde tem x eu vou substituir por 0, para poder achar o f de 0, tá legal? Então fica f de 0 que é igual a 3x. Então 3 vezes 0 mais 2m. 3 vezes 0 vai dar 0, então fica 0 mais 2m. 0 mais 2m, isso vai dar 2m. Então f de 0 é igual a 2m. Agora, eu venho aqui, ó. Eu quero achar o g de 1. Então eu venho na lei de formação da função g. E onde tem x, eu vou substituir por 1 para poder achar o g de 1. Então fica, ó, g de 1 que é igual a menos 2. Ó, menos 2x, então fica menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então g de 1 é igual a menos 1. Tá legal? Agora eu venho na equação que ele deu, que ele fala que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. Agora eu vou substituir. F de 0, achamos 2m. Aí menos g de 1, que vale menos 1. Aí isso é igual a 3. Esse sinal de menos vai trocar o sinal desse. Então vai ficar positivo. Então fica 2m mais 1, que é igual a 3. Pego esse 1, passo para o outro lado negativo. Então 2m é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. Então 2m é igual a 2. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então m é igual a 2 dividido para 2, que vai dar 1. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Beleza? Próxima questão, questão 15, ele fala assim, ó, se o domínio da função f de x que é igual a x ao quadrado menos 9 vezes x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado domínio da função f tem os seguintes elementos, menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Pode-se dizer que seu conjunto imagem possui um único elemento. Bom, olha só, por que possui agora um único elemento? Bom, se eu pegar o menos 3 e substituir nessa lei de formação aqui, ó, onde tem x eu substituir por menos 3, eu vou conseguir achar a imagem desse domínio, né? desse elemento do domínio. Eu vou conseguir achar a imagem do menos 3. Então vem comigo aqui, olha só. Ó, menos 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Então fica 9 menos 9, que vai dar 0. Esse 0 aqui é fator. Então 0 na multiplicação vai zerar a multiplicação, né? Então aqui vai dar 0, beleza?
Então, a imagem do menos 3 é 0. Menos 2, olha só. Se eu pegar menos 2 e substituir aqui, ó. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 com menos 4 vai dar 0. Então, também vai zerar isso daqui. Então, a imagem de menos 2 também é 0. Bom, o 0. Se eu pegar o 0 e substituir aqui, ó, 0 ao quadrado, isso vai dar 0. Então, vai zerar isso daqui. Então, a imagem de 0 é 0. Se eu pegar esse 2 aqui, ó, e substituir aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. 4 com menos 4 vai dar 0. Vai zerar isso daqui. Então, a imagem de 2 também é 0. Se eu pegar esse 3, substituir aqui, ó. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 com menos 9 dá 0. Então, vai zerar isso daqui. Então, a imagem de 3 também é 0. Então, tá aqui, ó. Então, o conjunto imagem, né, vai possuir apenas um único elemento. E esse único elemento é o 0. Ó, a imagem de menos 3 é 0. A imagem de menos 2 é 0. A imagem de 0 é 0. A imagem de 2 é 0. E a imagem de 3 também é 0. Beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Questão 16. Vamos lá, 16. Bom, olha só. Na questão 16 ele fala assim, ó. Seja a função f de reais em reais definida por f de x, que é igual a 2x menos 3 sobre 5. Qual é o elemento do domínio que tem menos 3/4 como imagem? Então, ele fala que a imagem é igual a menos 3/4. E o que é a imagem? É o y, é o f de x. E quem é o f de x? O f de x é o 3x, é o 2x menos 3 sobre 5. Então, 2x menos 3 sobre 5 é igual a menos 3/4. Tá legal? Então, resolvendo isso daqui, a gente consegue achar o valor de x. Multiplica cruzado, né? Esse 4 vem multiplicar o 2x menos 3 e o 5 vem multiplicar o menos 3. Então, fica 4 vezes 2x menos 3, que é igual a 5. Multiplicado por menos 3 vai dar menos 15. Aplica distributiva termo a termo aqui, ó. 4 vezes 2x dá 8x. 4 vezes menos 3 dá menos 12, que é igual a menos 15. 12 está negativo desse lado, vai para o outro lado como positivo. Então, fica 8x, que é igual a menos 15 mais 12. Menos 15 mais 12, isso dá menos 3. Então, fica 8x, que é igual a menos 3. 8 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a menos 3/8. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Tá legal? Próxima questão. Questão 17. Vamos lá, olha só. Questão 17, ele fala assim, ó. Uma função f de reais sem um zero, né? Em reais, associada a cada número natural n, diferente de zero, o número de divisores positivos de n. Então, f de 12 mais f de 21 é igual a... Bom, olha só. Primeira ideia. A lei de formação da função, ó. F de quantidade de divisores naturais é igual a quantidade de divisores naturais. Então, olha só. Por exemplo, aqui no f de 12, a lei de formação de f de 12 é igual à quantidade de divisores naturais do 12. Então, qual vai ser a minha ideia? Minha segunda ideia vai ser achar a quantidade de divisores naturais de 12. Então, primeiro a gente pega o 12 e decompõe em fatores primos. Então, olha só. 12 dividido para 2 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Coloco um 1 lá em cima. 1 é divisor universal. Beleza? Então, vai ficar. Agora, achando os próximos divisores. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, tá aqui, ó. A quantidade de divisores naturais do 12. Os divisores são 1, 2, 4, 3, 6 e 12. Então, eu tenho 6 divisores. Beleza? Então, o f de 12 vale 6. De boa? Aí, depois, minha terceira ideia, olha só. Achar a quantidade de divisores naturais de 21. Então, eu pego 21 e decomponho em fatores primos. Começo por 3, né? Porque ele é divisível por 3. Então, 21 dividido para 3 dá 7. Aí, por 7 mesmo, né? 7 dividido para 7 dá 1. Aqui são os divisores naturais. Coloco um lá em cima porque o 1 é divisor universal. Agora eu multiplico. 3 vezes 1, 3. Mudou de fator, então começa a multiplicar desde lá de cima. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Então, esses são os divisores naturais de 21. E quantos divisores ele tem? 4. Então, o f de 21 tem que ser igual a 4. Então, minha quarta ideia, eu botei assim, ó. Achar f de 12 e f de 21. Então, tá aqui, ó. F de 12 vale 6 e f de 21 vale 4. Agora, a quinta ideia,
substituir na expressão f de 12 mais f de 21. f de 12 vale 6, mais f de 21 vale 4. Então fica 6 mais 4 que vai dar 10. Então a resposta correta é a letra D. Beleza? Vamos para a questão 18. Bom, olha só. Questão 18, ela fala assim, ó, uma função f associa a cada número natural n a raiz quadrada positiva do menor quadrado perfeito maior que n. Então, f de 10, f de 15 e f somados, né? f de 10 mais f de 15 mais f de 25 é igual a. Bom, então olha só, minha primeira ideia eu botei assim, ó, achar a menor raiz quadrada dos quadrados perfeitos maiores que os números 10, 15 e 25. Por exemplo, o menor quadrado perfeito maior do que 10 é o 16. Concorda comigo? E o menor quadrado perfeito maior do que 15 também é o 16. O menor quadrado perfeito maior do que 25 é o 36. Então isso fica assim, olha só. f de 10 é igual a raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16 vale 4, então f de 10 vale 4. f de 15 é igual a raiz quadrada de 16, então raiz quadrada de 16 vale 4, então f de 15 vale 4. f de 25 é igual a raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 36 vale 6, então f de 25 vale 6. Agora substituir na expressão f de 10 mais f de 15 mais f de 25. Então fica 4 mais 4 mais 6, né? Substituir esse daqui por 4, esse daqui por 4 e esse daqui por 6. Então 4 mais 4 dá 8. 8 mais 6, 14. Então a resposta correta é a letra B. Tá legal? Tranquilo? Próxima questão. Questão 19. Bom, olha só, na questão 19 ele fala assim, ó. Uma questão da ESA. Se f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 2x. Então f de 2 vale. Então, minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Achar x para 2x mais 1 igualar a 2. Então, eu vou pegar 2x mais 1 e vou igualar a 2, para poder achar um valor de x que torne o 2x mais 1 igual a 2. Então, isso vai ficar 2x mais 1 que é igual a 2. Então, repara o seguinte, ó. Esse 1 está positivo desse lado e vai para lá negativo. Então, vai ficar 2 menos 1 que vai dar 1. Então, 2x é igual a 1. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a meio. Agora, eu volto na minha segunda ideia. Eu botei assim, ó. Na lei de formação, substitui x por meio. Então, nessa lei de formação aqui, ó, quando eu substituir esse x por meio, resolvendo, isso vai dar 2. Então, a gente consegue achar o f de 2. Tá legal? Então, fica assim, ó. F de 2x mais 1, que é igual a x ao quadrado mais 2x. Então, substituindo aqui por meio. Então, fica 2 vezes meio mais 1, que é igual, aqui, ó, meio ao quadrado mais 2x. Então, mais 2 vezes meio. 2 dividido para 2 dá 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, fica f de 2, que é igual. Aqui, meio elevado a 2 vai dar 1 quarto. Então, fica 1 quarto mais 1. 4 vezes 1 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, fica 5 sobre 4. Então, f de 2 é igual a 5 sobre 4. Resposta correta é a letra A. Próxima ideia. Questão 20, na questão 20 ele fala assim, ó, uma questão da EA. O domínio da função real g de x que é igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. Bom, olha só, aqui tem uma restrição, né? Como ele fala, domínio da função real. Então, para que seja real, esse numerador, o radicando aqui ele tem que ser positivo, né? Ele tem que ser maior ou igual a 0, tá legal? Ele só não pode ser negativo, ele pode ser 0, mas só não pode ser negativo, beleza? E nesse caso aqui, ó, a única restrição que eu tenho é que eu não posso zerar esse denominador, tá legal? Tranquilo? Então, isso vai ficar assim, olha só. Para o numerador, o radicando, que é o x menos 1, tem que ser maior ou igual a 0. Então, resolvendo, isso vai ficar, esse 1 está negativo desse lado, ele vem para cá como positivo, né? Então, x tem que ser maior ou igual a 1, beleza? No denominador, o x ao quadrado com x ao quadrado menos 4, né? Tem que ser diferente de 0,
porque eu não posso zerar o denominador. Então, esse 4 aqui está negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 4. Pego esse expoente e jogo para cá como raiz. Então, x tem que ser diferente de raiz, mais ou menos, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Tá legal? Tranquilo? Então, a alternativa correta aí é a letra A. Beleza? De boa? Vamos lá. Questão 21. Questão 21, ele fala assim, ó. Se f de x que é igual a x menos 1 sobre x mais 1, mais 3x sobre raiz quadrada de x mais 4. É uma função, seu domínio é d, que é igual a x pertencente aos reais, tal que, aí ele quer descobrir a continuação, né? Então, as restrições que eu tenho aqui é o seguinte, esse denominador, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, e eu não posso zerar esse denominador, beleza? E ele também não pode ser negativo, né? Porque ele limita esse conjunto até o conjunto dos reais, tá legal? Então, esse cara aqui, ó, o denominador x mais 1 tem que ser diferente de zero. 1 está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo, então x tem que ser diferente de menos 1. E esse denominador aqui ele tem que ser maior do que zero, beleza? Então, o x menos 4 ele tem que ser maior do que zero. Esse é radicando aqui, ó, beleza? Que é o x menos 4. Então, 4 está positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo. Então, x tem que ser maior do que menos 4. Então, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 4 e x tem que ser diferente de menos 1. Então, a resposta correta é a letra D. Tá legal? Questão 22. Bom, olha só, na questão 22 ele fala assim, ó. O conjunto imagem da função representada pelo gráfico é... Ele está te dando esse gráfico aqui, ó. Aí a imagem, o conjunto imagem, está relacionado ao eixo das abscissas. Abscissas não, desculpa, o eixo das ordenadas, né? O eixo Y, tá? Mas o que acontece? A imagem desse gráfico aqui, ó, dessa lei de formação, vai ser a altura máxima do gráfico com a altura mínima, tá legal? Então, repara o seguinte, olha só. Esse gráfico aqui, ó, nesse ponto aqui ele vai do menos 5 até, ó, o menos 2, beleza? Então aqui a imagem do menos 5 até o menos 2, fechado em menos 5, fechado em menos 2. E aqui, ó, vai desse mínimo até esse máximo, beleza? Então, a imagem aqui, ó, é 0 e 4, né? Fechada em 0 e fechada em 4. Fechada em 0 e fechada em 4, beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra C, tá legal? E aqui é aberto, né? Porque a bolinha aqui é aberta, tá? Então, aqui não é fechado, é aberto, beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Então, fechado em menos 5, aberto em menos 2, né? Porque aqui é bola aberta, ó, de boa. Aí, união, fechado em 0 e fechado em 4, beleza? Questão 23 agora. Vamos lá na questão 23. Bom, olha só. Questão 23, ele fala assim, ó. Seja f de x igual a 2x menos 3 vezes 4x mais 1 sobre x mais 2 vezes x menos 5. Uma função. Um valor que não pode estar no domínio de f é... Bom, olha só. O valor que não pode estar no domínio é um valor para são valores para x, né, que zere esse denominador. Então, repara o seguinte, que x aqui, ó, não pode ser menos 2, porque menos 2 mais 0 vai zerar isso daqui. E x também não pode ser o 5, porque 5 com menos 5 vai dar 0, então vai zerar isso daqui, beleza? Aí eu botei assim, ó, primeira ideia, não pode ter fator no denominador 0, beleza? Então esse cara aqui não pode ser 0, esse daqui também não pode ser 0. Segunda ideia, então x não pode ser, ó, aqui, ó, x não pode ser menos 2, né? E x também não pode ser 5. Menos 2 não tem nas alternativas, mas o 5 tem. Então a resposta aqui correta é a letra E. Tá legal? De boa? Questão 24. Bom, olha só. Na questão 24, ele fala assim, ó. Ache o campo de existência de D da função. Então, D é o domínio, né? Então, existem algumas restrições, olha só. A restrição para esse caso aqui, ó, ele não pode ser negativo, beleza? Então, esse radicando, o x menos 1 tem que ser maior do que 0. De boa?
Agora aqui, ó. Aqui também não pode ser zero, né? Beleza? E aqui, ó, esse radicando aqui, ó, ele também, ele tem que ser, ele não pode ser negativo, ele também não pode ser zero, né? De boa? Então, o x mais 4 tem que ser maior do que zero, tá legal? Então aqui, ó, x menos 1 maior do que zero, esse 1 tá negativo desse lado, ele vem para cá como positivo, então x tem que ser maior do que 1. A minha segunda ideia, aqui, ó, o x mais 4 também tem que ser maior do que zero, então 4 está positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo, então x tem que ser maior do que menos 4. Agora, a solução disso daí são valores para x que satisfaça as duas condições, para x maior do que 1 e para x menor do que 4. Então eu tenho que fazer a interseção dos dois casos. De boa? Beleza? Então aqui, ó, para x maior do que 1 e para x maior do que menos 4. O que satisfaz os dois casos é essa parte aqui, ó. De boa? É x sendo maior do que 1. Então, o domínio é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 1. Então a resposta correta aqui é a letra B. B de bola. Tá legal? Questão 25. Questão 25 ele fala assim, ó. Determinar o domínio da função. Então olha só. Aqui, ó. Esse radicando aqui, ó, ele tem que ser maior do que zero, né? O x menos 2 tem que ser maior do que zero. E esse radicando aqui, ó, ele pode ser maior ou igual a zero, né? Ele só não pode ser negativo, tudo bem? Então x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Então 4 está negativo desse lado, ele vai para o outro lado como positivo. Então x tem que ser maior ou igual a 4. E x menos 2 tem que ser maior do que zero. Então esse 2 está negativo desse lado, ele vai para o outro lado como positivo. Então x tem que ser maior do que 2. Agora a solução tem que satisfazer as duas condições, as duas desigualdades. Então por isso que a gente faz a interseção. Beleza? Então aqui, ó, x sendo maior ou igual a 4 e x sendo maior do que 2. O que satisfaz os dois casos é essa parte aqui, ó. É x sendo maior ou igual a 4. Então, domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 4. Tá legal? Então a resposta correta aqui é a letra B. B de bola. Questão 26. Bom, olha só. Questão 26, ele fala assim, ó. Seja o intervalo imagem igual a menos 2 e 3, beleza? O intervalo I, né? Não é imagem não, o intervalo I igual a menos 2 e 3. E a figura abaixo, o gráfico da função f de I em relação aos reais. Tá legal, então vamos lá. Do menos 2 até o 3. Então isso daqui é o domínio, né? O domínio desse gráfico aqui, ó, dessa função. Tá legal? É do menos 2 até o 3. Então agora eu tenho que analisar as alternativas, né? Bom, repara o seguinte, olha só. Aqui na letra D, ele fala assim, ó, f de A vezes f de menos 5 sobre 4, mais f de B vezes f de 1, mais f de C vezes f de 2. Isso é igual a zero. Bom, repara o seguinte, que menos 5 sobre 4 é raiz, ó, porque ele intercepta o eixo das abscissas. O 1 também é raiz, porque intercepta o eixo das abscissas. E o 2 também é raiz, porque intercepta o eixo das abscissas. Então, o f, a imagem de f de menos 5 sobre 4 é zero, porque esse par ordenado, esse afixo aqui, tem as coordenadas menos 5 sobre 4 e 0. O y é zero. A mesma coisa aqui, ó. O par ordenado disso daqui é 1 e 0. Então, o y também é zero. E o par ordenado desse 2 também é 2 e 0. O y é zero. Então, aqui ele vai ter imagem 0, imagem 0 e imagem 0. Então, o f de menos 5 sobre 4 é zero. O f de 1 é zero. E o f de 2 também é zero. Então, aqui vai dar zero. Aqui também vai dar zero. Aqui também vai dar zero. A soma de zeros é zero. Então, a resposta correta é a letra D. Ele fala que isso daqui é igual a zero. Para qualquer valor de A, de B e de C pertencente a I. Tá legal? Tranquilo? Próxima questão. Questão 27. Vamos lá.
Bom, olha só, questão 27 ele fala assim, ó, se x pertence aos inteiros e f de x é uma função tal que f de p mais q é igual a f de p vezes f de q, e f de 2 é igual a 2, então f de 0 e f de menos 2 são respectivamente. Bom, raciocina comigo, olha só, f de p mais q é igual a f de p vezes f de q. Então, como ele fala que f de 2 é igual a 2, então o que eu vou fazer? O 2 eu vou representar em adição de duas parcelas. Então, para representar o 2 em adição de duas parcelas, eu posso pensar em 2 mais 2. Então, aqui vai ficar, ó, f de 2 mais 2 é igual a f de 2 vezes f de 0. Então, p vale 2 e o q vale 0. Então, f de p vale f de 2 e f de q, o q vale 0. Beleza? Então, fica f de 2, né? Porque 2 mais 0 vai dar 2, que é igual a f de 2 vezes f de 0. F de 2 ele deu, f de 2 vale 2. Então, fica 2, que é igual, aqui, ó, a 2 vezes f de 0. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, f de 0 é igual a 2 dividido para 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Então, f de 0 é igual a 1. Agora aqui, olha só. Ele me dá o f de menos 2. O f de 0, né? O f de 0, eu posso pensar da seguinte forma, olha só. Ó, f de p mais q, que é igual a f de p vezes f de q. Então, eu quero que isso daqui dê 0. Beleza? Porque eu tenho o valor de f de 0. F de 0 é igual a 1. Então, eu posso pensar no seguinte, eu posso pensar em 2 adicionado a menos 2. Aí o p vai ser 2 e o q vai ser o menos 2. Beleza? Então, fica f igual, né, a f de p. Então, f de 2 vezes f de q, f de menos 2. Então, 2 adicionado com menos 2 vai dar 0. Então, fica f de 0, que é igual a f de 2. F de 2 vale 2 vezes f de menos 2. F de 0 vale 1. Então, fica 1, que é igual a 2 vezes f de menos 2. Então, esse 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, f de menos 2 é igual a menos meio. Beleza? Tranquilo? Então, f de 0 vale 1 e f de menos 2 vale menos meio. A resposta correta é a letra A. Tá legal? Próxima questão. Questão 28. Vamos lá? Olha só. É par a função f de reais, excluindo zero, né? Em reais, definida por... Bom, botei assim, ó, primeira ideia. Função par, os simétricos em x tem que ter a mesma imagem. Exemplo aqui, ó, olha só. Aqui eu tenho exemplo de função par. Por exemplo, o valor de x aqui é 4 e o valor de x aqui é menos 4. Repara que ambos têm a mesma imagem. Tem imagem 3. Então, isso daqui é uma função par. Tá legal? Então, eu vou substituir o x aqui, ó, pelos seus simétricos, para ver se vai dar a mesma imagem. Se der a mesma imagem, então essa função é uma função par. Então, aqui, olha só, f de x que é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, nessa lei de formação, o x eu vou substituir por 4. Então, y é igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, fica y que é igual a 1 sobre 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16. Então, y é igual a 1 sobre 16. Agora, volto na lei de formação. E o x eu vou substituir pelo simétrico de 4, né? Eu vou substituir pelo seu oposto, que é o menos 4. Então, fica y que é igual a 1 sobre, ó, x ao quadrado. Então, fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Então, y é igual a 1 sobre 16. Repara que deu a mesma imagem. Então, a gente pode afirmar que essa função aqui é uma função par. Tá legal? Questão 29. Vamos lá, questão 29. Bom, a questão 29 ele fala assim, ó. Seja f de reais em reais uma função. O conjunto dos pontos de intersecção do gráfico de f com uma reta vertical. Bom, o conjunto dos pontos de intersecção do gráfico de f com uma reta vertical. Aqui estão as alternativas, né? A alternativa correta é a letra B, onde ele fala assim, ó, possui um só elemento. Então, eu botei assim, ó, como é uma função, o elemento do domínio só pode ter uma imagem. Então, tipo aqui, ó, exemplo. Bom, olha só,
repara que é gráfico de função, né? E esse elemento aqui do domínio, ele só tem apenas uma imagem. Então, que coincide com a letra B. Tá legal? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Questão 30. Bom, olha só. Questão 30, ele fala assim, ó. Seja a função f de x que é igual a menos 1, se x é igual a 2 ou x é igual a 3, e f de x é igual a 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x menos 3, se x for diferente de 2 e x for diferente de 3. O valor da razão f de 1 sobre f de 3. Bom, f de 1 vai pertencer a essa lei de formação aqui, ó, porque x é diferente de 2 e x é diferente de 3. E o f de 3 vai pertencer a essa lei de formação, porque o x vai ser igual a 3, tá legal? Então eu botei assim, ó, achar o f de 1. Então aqui, ó, f de x que é igual a 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x menos 3. Então fica f de 1 que é igual, ó, x menos 2, então fica 1 menos 2. X menos 3, então fica 1 menos 3. Então f de 1 é igual a 1 sobre 1 menos 2 mais 1 menos 3. 1 menos 2 vai dar menos 1. E 1 menos 3 vai dar menos 2. Então isso fica 1 sobre menos 1 mais 1 sobre menos 2. Então aqui vai dar menos 1. Aí fica menos 1 com menos meio. Menos 1 eu vou substituir por menos 2 sobre 2, né? Que é equivalente a menos 1. Só para igualar os denominadores, tá legal? Então fica menos 2 sobre 2 com menos meio. Então, denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Então fica menos 3 sobre 2. Então f de 1 é igual a menos 3 sobre 2. Aí, segunda ideia, achar o f de 3. Então vou usar essa lei de formação para achar o f de 3. Então f de x que é igual a menos 1. Então fica f de 3 que é igual a menos 1. Então f de 3 vale menos 1. Aí terceira ideia é substituir. Então f de 1 sobre f de 3. F de 1 a gente substitui por menos 3 sobre 2 e f de 3 substitui por menos 1. Menos 3 dividido para menos 3 sobre 2 dividido por menos 1. Então isso vai dar 3 sobre 2. Então f de 1 sobre f de 3 é igual a 3 sobre 2. Questão 30. Vamos lá, olha só. Questão 31, ele fala assim, ó. Seja f de reais em reais a função representada pelo gráfico para x maior ou igual a 4 e x menor ou igual a 8. Tem-se. Então, aqui, ó, do 4 até o 8, né, no eixo das abscissas. Então, a resposta correta aqui é a letra B. O y, ele vai ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Repara o seguinte, ó, a parte mais baixa aqui, ó, é o 2 e a parte mais alta aqui, ó, é o 5. Então, essa daqui é a imagem desse intervalo do 4 até o 8, tá legal? Então, eu botei assim, ó, a imagem do domínio no intervalo, nesse intervalo aqui, é essa daqui, a imagem y maior ou igual a 2 e y menor ou igual a 5, beleza? Próxima questão, questão 32. Bom, na questão 32 ele fala assim, ó, considere o gráfico da função f de reais em reais e as alternativas a seguir. Então tá aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, beleza? Então, repara o seguinte, ó, o domínio f é igual a todos os reais? Sim, porque esse gráfico aqui ele vai para menos infinito, esse gráfico ele vai para mais infinito. Então o domínio vai ser o eixo das abscissas todo, né? Então por isso que aqui é verdadeiro. Item 2. Imagem de f é igual a todos os reais? Não. A imagem está relacionada com o eixo das ordenadas, com o eixo y. Repara que essa parte aqui, ó, não pertence ao gráfico, né? Não está relacionada com o gráfico. Então não pode ser todo o conjunto dos reais. A imagem é do 5 para menos infinito, beleza? Então essa daqui é falsa. Questão 3. f de menos 1 é igual a f de 1? Bom, menos 1 é raiz, então a sua imagem é 0. 1 também é raiz, então a sua imagem também é 0. Então as imagens aqui são iguais. Então beleza, verdadeiro. Questão 4, ele fala assim, ó, f é crescente no intervalo de 1 a 3?
Bom, 1, 3 aqui, ó, é crescente. Repara, quanto mais eu aumento o x, maior vai ficando o y. Beleza? Então, por isso que é crescente. Então, aqui, ó, o que a gente quer, né, a alternativa correta é a letra B. Apenas uma é falsa. Beleza? Tranquilo? Tipo, então, vamos lá. Agora, próxima questão é a questão 33. Então, na questão 33, ele fala assim, ó. O conjunto imagem da função f, os inteiros em reais, definida por f de x, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, contém um elemento. Então, a minha ideia foi o seguinte, eu botei assim, ó, primeira ideia. Vamos substituir f de x pelas alternativas e achar x pertencente aos reais. Então, beleza. Então, olha só. O que seria a imagem aqui? A imagem é o y, né? Então, eu tenho f de x, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, esse y aqui, ó, eu vou substituir por essa alternativa aqui, ó, que é a imagem. Aí, com isso, eu quero achar um x pertencente aos inteiros, né? Porque ele fala aqui, ó, de inteiro em reais. Tá legal? Então, vamos lá. Então, vai ficar 1/4, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Multiplico cruzado, né? Então, fica 1 mais x ao quadrado, que é igual a 4. Esse daqui é positivo, vem para cá é negativo. Então, x ao quadrado é igual a 4 menos 1. 4 menos 1 vai dar 3. Então, pego esse expoente e jogo para lá como raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Repara que não serve, porque pertence ao conjunto dos irracionais. Beleza? Eu quero um valor inteiro, né? De boa? Agora eu vou testar a letra B. Então, testando a letra B, ó, f de x, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, esse f de x, que é o y, né, que é a imagem, eu vou substituir pela letra B, por 1/5. Então, fica 1/5, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Multiplico cruzado. Então, esse multiplica esse e esse multiplica esse. Então, fica 1 mais x ao quadrado, que é igual a 5. Positivo desse lado, vem para cá negativo. X ao quadrado, que é igual a 5 menos 1. 5 menos 1 vai dar 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. Jogo para lá como raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vale 2. Então, x é igual a mais ou menos 2. Beleza. O 2 pertence ao conjunto dos inteiros. Então, por isso que a letra B é a resposta correta. De boa? Vamos para a questão 34. Tá acabando. Falta só essa folha aqui. Vamos lá, questão 34, ele fala assim, ó. Ao comparar o valor de f de 1 e f de menos 1, da função, dessa função aqui, ó, f de x, que é igual a 5x elevado a sexta mais 4x ao quadrado mais 3x menos 1, obtém-se. Então, a minha primeira ideia foi o seguinte, achar f de 1. Então, como é que eu vou achar f de 1? Eu vou pegar essa lei de formação e onde tem x, eu vou substituir por 1, tá legal? Então, fica assim, ó, f de 1, que é igual a 1 vezes a 5, né? 5 vezes 1 elevado a sexta, mais 4 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 1. 1 elevado a sexta vai dar 1. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Beleza? E 3 vezes 1 vai dar 3. Então, fica 5 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 3 com menos 1. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 2. Então, fica 5 mais 4 mais 2. Isso vai dar 11. Tá legal? Então, o f de 1 vale 11. Aí, segunda ideia, achar o f de menos 1. Então, volto na lei de formação e onde tem x, eu vou substituir por menos 1, tá legal? Então, f de menos 1 é igual a 5 vezes menos 1 elevado a sexta, mais 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1 com menos 1. Menos 1 elevado a sexta vai dar 1. Menos 1 elevado ao quadrado também vai dar 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, beleza? Então, fica assim, ó. 5 vezes 1 dá 5, 4 vezes 1 dá 4, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, 5 mais 4 dá 9. 9 com menos 4 vai dar 5. Então, f de menos 1 vale 5, beleza? Então, logo, f de 1 é maior do que 2 vezes f de menos 1. Repara que o f de 1 dá 11, o f de menos 1 dá 5, então fica 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 11 é maior do que 10. A resposta correta é a letra C. Tá legal? Tranquilo? Próxima questão.
Questão 35. Bom, na questão 35 ele fala assim, ó. Considere D o domínio, né? Que vai de 0 até 10, fechado em 0, fechado em 10. O domínio de uma função y que é igual a f de x. Um gráfico que poderia representá-la é... Bom, vamos lá, olha só. Letra A, poderia ser? Não, por que não? Porque não é gráfico de função. E ele fala que é uma função, né? Repara que não é uma função, porque quando eu traço essa reta aqui na vertical, ela vai interceptar o gráfico nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Interceptou um gráfico em mais de um ponto, então deixa de ser função, beleza? De boa? Agora aqui, ó, na letra B, ok. Repara que ele vai do intervalo do 0 até o 10, fechado em 0, fechado em 10, beleza? E se eu traçar as retas aqui na vertical, repara que vai interceptar em apenas um ponto o gráfico, né? Então isso aqui é gráfico de função que tem domínio do 0 até o 10, beleza? Agora aqui na letra C, por que não seria o gráfico dessa função? Porque olha só, isso daqui é a função? É a função. Se eu traçar as retas aqui na vertical, vai interceptar em apenas um ponto o gráfico. Mas repara que o domínio aqui ele vai do menos 4 até o 4. E foge do que ele quer, né? Ele quer o domínio do 0 até o 10. Tá legal? Na letra D, por que na letra D não é? Isso daqui é gráfico de função? É gráfico de função, porque se eu traçar as retas na vertical aqui, vai interceptar em apenas um ponto o gráfico. Mas por que ele não é? Ó, o domínio aqui ele vai do 0, fechado em 0, mas aberto em 10, ó, bola aberta. Tá vendo? Então 10 não é incluso. Então foge dessa condição que ele dá. Tá legal? Tranquilo? Então a resposta correta aqui é a letra B. B de bola. Tá legal? Questão 36. Vamos lá na questão 36. Ele fala assim, ó. A função g, fechada em menos 5, fechada em 5, em B, tem como imagem o conjunto I, ó, fechado em 20 e fechado em 30. Para que ela seja sobrejetora, é necessário que B seja igual ao intervalo. Eu botei assim, ó. Resposta correta aqui é a letra D. Beleza? Mas por quê? Para ser sobrejetor, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Então aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, exemplo, ó. Isso daqui é a função sobrejetora. Repara que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Beleza? Agora, nesse caso aqui, ó, não é a função sobrejetora. Por quê? O conjunto imagem, que é isso daqui, ó, não é igual ao conjunto contradomínio. Tá legal? Beleza? Questão 37. Bom, olha só. Na questão 37 ele fala assim, ó. O conjunto imagem da função f de reais em reais, definida por f de x, que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, contém um elemento. Bom, então olha só. Primeira ideia. Vamos substituir f de x pelas alternativas para achar um valor pertencente aos reais. Tá legal? Tranquilo? Como ele fala que o conjunto imagem da função definida de reais em reais contém um elemento, então qual vai ser a ideia? Nessas alternativas aqui, ó, eu vou pegar o f de x e vou substituir pelas alternativas para poder achar um x pertencente aos reais, beleza? Então vamos lá, letra A, ó, f de x que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então esse f de x eu vou substituir por 0, que é essa alternativa aqui, ó, beleza? Então vai ficar... Bom, isso daqui vezes 0 vai dar 0. Então fica 0 que é igual a 1. Bom, 0 não é igual a 1, né? Então essa daqui é falsa. Letra A é falsa. Na letra B, eu vou pegar o f de x e vou substituir por 2, que é essa opção aqui, ó, beleza? Então fica 2 que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso daqui vai multiplicar o 2, então fica 2 vezes 1 mais x ao quadrado, que é igual a 1. Aplica a distributiva termo a termo. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes x ao quadrado, então vai ficar mais 2x ao quadrado, que é igual a 1. Tá positivo, vem para cá negativo. Então 2 vezes x ao quadrado, que é igual a 1, menos 2, né? 1 com menos 2. 1 com menos 2 vai dar menos 1. Esse 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então joga isso daqui para lá como raiz também, né? Então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos meio. Bom, aqui não vai dar um valor real, né? Vai dar um número complexo, tá legal? Então a letra B também não serve. Então,
nessa lei de formação aqui, ó, agora eu vou pegar o f de x e vou substituir por meio. Então tá aqui, ó, letra C. Meio que é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Multiplico cruzado, esse vezes esse. Então vai ficar isso daqui, ó, 1 mais x ao quadrado. Agora esse vezes esse. Então fica igual a 2. 1 tá positivo, vem para cá negativo. Então x ao quadrado é igual a 2 com menos 1. 2 com menos 1 vai dar 1. Então x ao quadrado é igual a 1. Jogo para lá como raiz. Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 vale 1. Opa! 1 positivo é um número real. 1 negativo também é um número real. Então ok. Então a resposta correta aqui é a letra C. Próxima questão, questão 38. Tá acabando. Vamos lá, questão 38. Ele fala assim, ó. Analisando o gráfico da função f da figura, percebe-se que nos intervalos fechada em menos 5, fechada em 2, bom, fechada em menos 5, fechada em 2, e fechada em menos 1, fechada em 2, fechada em menos 1 e fechada em 2, esse intervalo aqui, ó, de seu domínio, né, tem que estar no eixo das abscissas, ela é respectivamente. Bom, repara que aqui é crescente, né, beleza? Então, repara, quanto maior o valor para x, maior será o valor para y, beleza? E aqui, ó, nesse intervalo é decrescente. Quanto maior o valor para x, menor é o valor para y. Então, por isso que é decrescente. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Ela é crescente no primeiro intervalo e decrescente no segundo intervalo, beleza? Questão 39, cara, só faltam duas. Vamos lá, questão 39, ele fala assim, ó. Sendo f de x igual a 1 mais 1 sobre x dividido por 1 menos 1 sobre x. O valor de f de 2 mais 1 é. Então, minha primeira ideia é o seguinte, achar o f de 2. Então, na lei de formação, eu vou pegar x e vou substituir por 2. Então, fica f de 2, que é igual a 1 mais meio sobre 1 menos meio. Bom, eu vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou substituir por 2 sobre 2, porque 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1, né? Então, são equivalentes, então eu posso substituir. Então, fica f de 2, que é igual a 2 sobre 2 mais meio, dividido por 2 sobre 2 menos meio. Repara que são frações homogêneas. Repito o denominador e somo os numeradores. Então, 2 mais 1 dá 3, então fica 3 sobre 2, dividido por 2 menos 1 dá 1, 1 sobre 2. Então, ficou 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Posso cortar os denominadores aqui, ó, simplificá-los, né? Então, fica 3 sobre 1. 3 sobre 1 é 3. Então, f de 2 vale 3. Substituo agora. Então, aqui vai ficar, ó, f de 2 mais 1. f de 2 vale 3. Então, fica 3 mais 1, que vai dar 4. Beleza? Então, a resposta correta é a letra D. Última questão. Vamos lá. Bom, na última questão ele fala assim, ó. Uma função f associa a cada número natural a diferença positiva entre o seu quadrado e o seu dobro. É verdade que... Então, tem que testar cada caso desse, beleza? Testando a letra A, olha só. Aqui é o elemento do domínio, né? Isso daqui é a imagem. Então, o elemento do domínio ao quadrado menos 2 vezes o elemento do domínio. Então, fica 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. 0 ao quadrado dá 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Então, fica 0 com menos 0. Isso vai dar 0. Beleza? Agora aqui, ó, na B. O elemento do domínio ao quadrado menos 2 vezes o elemento do domínio. Então, 8 ao quadrado dá 64. Aí, menos 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. Então, fica 64 menos 16. 64 menos 16 dá 48. Ok, bate. 48. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta correta é a letra B. B de bola. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.